Tudo bem. Como é que foi, então, a entrada para a corregedoria? Até chegar à corregedoria tem um espaço ainda grande, porque eu tive muita preterição na carreira, posso dizer e repito. Eu tive nas promoções por merecimento, na minha 13ª indicação, terceira indicação da lista, um colega mais novo que estava ocupando um cargo político, entrou na lista no 3º lugar e foi promovido na minha frente. Não quero entrar em maiores detalhes porque não é oportuno nem há razão de dizer. Aí, tendo sido tantas vezes preterido, eu acabei tendo a futura indicação como a 4ª indicação por merecimento, porque eu fui preterido na 3ª por este colega que me pulou, mesmo fora da carreira. Hoje já não é possível isso. Hoje a lei não permite promoção por merecimento fora da carreira. Ele foi promovido por merecimento, furando a minha indicação, ocupando um cargo político do governo. Aí eu passei a ser o 4ª indicação. E a lei da época, honestamente eu confesso aos senhores, não sei como está hoje, a 4ª indicação de merecimento era compulsória. E eu tranquilamente esperei a primeira vaga, e assim como no dia 25 de dezembro de 1952 eu fui nomeado substituto, no dia 25 de dezembro deste ano eu fui nomeado procurador. Então eu fui promovido a procurador na 4ª indicação compulsória de merecimento. Na procuradoria, a situação mudou muito nos aspectos negativos que eu encontrei durante a carreira em razão de preterições. Promovido a procurador, 2 anos depois, eu fui eleito corregedor com 29 votos, de 29 votantes eu tive 27 votos. Por uma unidade expressiva de procuradores, quase todos eles, geração antiga, dos 38 que compunham o então Colégio de Procuradores, todos com mais de 60 a 70 anos. Então eu fui promovido a corregedor com 2 anos de exercício da procuradoria. É verdade que eu trazia atrás aquele tempo todo que eu tive de entrância especial e que não tive promoções. Então, eu assumi no dia 27 de dezembro de 1978, a minha promoção para procurador foi em 76, já em 27 de dezembro de 78, foi a sessão solene em que eu assumi o cargo de corregedor-geral do Ministério Público para exercer de 1º de janeiro de 79 a 31 de dezembro de 1980. Coincidências. Meu filho José Damião, no dia 1º de dezembro, teve uma brilhante colocação no concurso de juiz. E no dia 27 de dezembro, eu assumi o cargo de corregedor. Só a título de curiosidade, isso contado como piada até hoje. O corregedor estava no gabinete dele quando toca o telefone e o promotor substituto Zé Damião diz: senhor corregedor, a comarca que eu estou agora, que me mandaram como substituto, não tem hotel, é uma comarca de passagem, só tem alojamento para caminhoneiros. Eu disse: então o senhor faz o seguinte, o senhor compra uma cama de vento e dorme no fórum, não apareça em casa. Como foi o relacionamento do senhor com os procuradores gerais? Há um deles que eu tenho para mim como questão de honra, não deixar de fazer, eu tenho esse compromisso. O problema é que tenho tido muitos problemas de ordem, o pessoal tem me pedido, mas o último trabalho que eu quero fazer escrito será uma homenagem a esse procurador, que eu considero a maior figura
que passou no Ministério Público nos 60 anos que eu conheço o Ministério Público, o procurador José Augusto César Salgado. José Augusto César Salgado foi 3 vezes procurador-geral, foi meu professor de processo penal na academia, na então escola de polícia que existia antecedendo esta academia de polícia, e onde tinha um belíssimo curso de criminologia para estudantes finalistas de direito ou bacharéis, e presidente da banca de concurso em que eu fui aprovado. Devo a ele, por situação muito especial que também não comporta nessa declaração, ter permanecido, ter me insistido na entrada do Ministério Público e tive nele o emblema do que é o Ministério Público. Desejo, de coração, fazer uma biografia de José Augusto César Salgado, o promotor das Américas, tudo o que ele recebeu na época. Bom, na Constituição de 88, o que mudou de lá para cá? O Ministério Público teve seu verdadeiro papel fixado definitivamente na Constituição de 88. Muita coisa que hoje querem lhe tirar. A independência total do Ministério Público veio com a Constituição de 88. Porque anteriormente, e vejam bem, no correr da minha carreira, muitos dos fatos que ocorreram comigo negativos não teriam ocorrido se o Ministério Público tivesse total independência. Mas nós tínhamos uma subordinação muito grande ao Executivo. Era o governador que nomeava, o governador que removia, por proposta do Conselho, mas assim, diretamente o governador. Eu era o número 1 na lista tríplice de procurador, não podia ser nomeado o terceiro, porque o presidente, que era o procurador-geral da indicação, era o que nomeava. O senhor chegou a ter algum convite para trabalhar no governo? Eu sempre fui arredio à política, e meu temperamento não é para cargos políticos, eu reconheço. A minha intransigência pessoal não se casa muito bem com aquela necessidade que o político tem de poder adaptar situações. Mas houve um fato totalmente desconhecido, talvez, na carreira, que eu posso citar. Eu já lecionava na escola de oficiais, que naquele tempo se chamava Centro de Formação e Aperfeiçoamento. Eu vim para São Paulo em julho de 1960. E em agosto de 1960, já no dia 1º de agosto, eu era professor nomeado da, então, Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Polícia Militar, que hoje é a belíssima Academia de Polícia Militar do Barro Branco, e de onde me aposentei depois de 33 anos de atividade. Fui indicado para o cargo por um dos procuradores do Conselho Superior, que, estando a lecionar lá, me chamou e disse: eu estou exercendo o cargo de diretor dos presídios e não estou perdendo muita aula e vou deixar as aulas. E vou indicar você para me substituir. E a coincidência foi tão grande que 1 mês e meio depois que eu cheguei como promotor da capital, eu passei a ser promotor do Barro Branco. E assim como em 19 de janeiro do ano passado eu recebi desta associação uma grata homenagem pelos meus 60 anos de Ministério Público, há 3 anos atrás a academia me homenageou com um desfile, dei aula inaugural, cartão de prata, por ter completado 50 anos como professor da Academia do Barro Branco. Então, essa situação é muito pessoal e agradável para mim. Retornamos com a entrevista, este é o último bloco, e está aqui a doutora Cirdêmia, que vai encerrar a entrevista com o doutor Kogan. Doutora Cirdêmia? Doutor Kogan, o senhor é uma verdadeira, um verdadeiro modelo para nós. Eu estou falando por mim e estou falando pelo Ministério Público inteiro.
O Ministério Público agradece a sua existência aqui dentro. O senhor é uma pessoa até hoje atuante, até hoje modelo para todos os promotores. E peço a Deus que o conserve durante muitos e muitos anos como nosso modelo aqui dentro. E para mim é assim uma honra muito grande ter podido entrevistar o senhor, abrir a entrevista e contar com a sua participação no Departamento de Aposentados, porque realmente não são todos os promotores os afortunados de conviver com o senhor. Eu quero agradecer a oportunidade que me deram e dizer que eu estou comovido com as falas da nossa diretora e a emoção é tão grande que não tenho nem mais o que dizer. Os vídeos com as histórias das memórias dos promotores e procuradores de justiça em inatividade do Ministério Público se encontram na área restrita do site www.apmp.com.br. Obrigada pela audiência e até a próxima entrevista.